Olá, pessoal! Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Andresa Sommer e hoje estudaremos as flexões dos substantivos, mais propriamente, os gêneros dos substantivos simples, aqueles que possuem apenas um radical. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E vamos para o nosso conteúdo? Gêneros dos substantivos. Quando eu falo em gêneros dos substantivos, eu estou me referindo ao masculino e ao feminino. Substantivos masculinos são antepostos pelos artigos o, os e uns. Eu preciso analisar o substantivo não pela sua terminação, ou seja, eu analiso o gênero não pela sua terminação, mas sim pelo artigo que o antecede, no caso, o livro, o armário, o estojo. É claro que na maioria dos substantivos terminados com a letra O, eles serão masculinos, mas isso nem sempre. Como eu tenho o exemplo da segunda coluna, o jardim, o computador, o refrigerante. No caso da terceira coluna, o poema, o cinema, o Rafael. Perceberam que a palavra poema e cinema tem as terminações com a letra A, porém, elas pedem o artigo O e não o artigo A. Agora, os substantivos femininos são antepostos pelos artigos a, uma, as e umas. No caso, a casa, a mesa, a professora. A chave, a mulher, a viagem, a televisão, a foto, a Isabel. Eu coloquei aqui exemplos também de substantivos terminados com a letra O, mas que são femininos. Eu não falo o televisão e também não digo o foto. E aqui eu coloquei um exemplo de um nome próprio, Rafael, e do nome próprio Isabel, ambos terminados com a letra L, porém um é masculino, o outro é feminino. E aqui eu tenho a classificação dos gêneros dos substantivos, os substantivos biformes e os substantivos uniformes. Substantivos biformes, o próprio nome já diz, são substantivos diferentes para designar o masculino e o feminino. No caso, aqui com palavras diferentes, e eu tenho também com o mesmo radical, apenas com a terminação diferente. E os substantivos uniformes? São eles sobrecomuns, comuns de dois gêneros e os epicenos. Substantivos biformes. Como o nome indica, esses substantivos têm duas formas diferentes de acordo com o gênero dos substantivos que nomeiam. Masculino e feminino com palavras diferentes. O pai, a mãe, o homem, a mulher, o carneiro, a ovelha. Veja que aqui são palavras completamente diferentes para designar o masculino e o feminino. Já masculino e feminino com o mesmo radical, somente com o final da palavra, ou seja, com o final da palavra sua desinência diferente. Então aqui, ó, o mecânico, a mecânica, o professor, a professora, o aluno, a aluna. E agora nós veremos os substantivos uniformes. Apresentam apenas uma única forma. Há condições diferentes para classificar o gênero desse tipo de substantivo, conforme aprenderemos a seguir. Alguns substantivos existem apenas em um gênero, ou seja, nós não teremos o masculino e o feminino de determinadas palavras. É apenas um gênero para designar o nome de alguma coisa. No caso, muitos seres, é o caso de muitos seres não vivos, certo? Aqui, o amor, a ponte, o riacho, um riacho, uma mesa. Ou então, como eu estava dizendo, né, o riacho. No caso aqui, eu não falaria o ponte e nem a riacho. Então, aqui é apenas um gênero para designar
o ser não vivo, o objeto, enfim. Substantivos sobrecomuns. Esses substantivos sobrecomuns, nós utilizamos ele tanto para o masculino quanto para o feminino. São aqueles que têm um só gênero, mas são usados para pessoas. Por exemplo, a criança. Quando eu digo a criança, eu posso estar me referindo ao menino quanto à menina, o gênio, a vítima, o cônjuge, certo? Então, a vítima do acidente, essa vítima foi um homem ou uma mulher? Eu usei a vítima, posso designar tanto um quanto o outro. No caso, os substantivos comuns de dois gêneros. Existem nos dois gêneros, mas de forma invariável, permanecendo sempre os mesmos. A identificação é feita pelo uso de outras palavras que determinam o gênero, como o artigo, o adjetivo ou pronome que os acompanham. No caso aqui, pessoal, eu coloquei exemplos com artigo, o estudante, a estudante. A palavra permanece a mesma, o que muda é apenas o meu artigo, o policial, a policial, o atleta, a atleta, o gerente, a gerente. Então, esses são os comuns de dois gêneros, são comuns para o masculino e o feminino. Agora nós veremos os substantivos epicenos. São invariáveis e referem-se a animais. Podem ser acompanhados de termos como macho ou fêmea, para fazer a diferenciação. Exemplos: a cobra, o crocodilo, a andorinha, o besouro. Se eu quero designar se é macho ou fêmea, eu utilizo a cobra macho, a cobra fêmea, o crocodilo macho, o crocodilo fêmea. Agora aqui nós temos algumas observações importantes. Há mudanças de sentido da palavra quando muda o gênero, com a presença do artigo. Veja, quando eu me refiro ao dinheiro, eu digo o capital. Já quando é uma cidade, a capital. O grama, medida de massa. A grama, relva. O guia, pessoa que guia outras. A guia, documentos. O rádio, aparelho. A rádio, estação. Então, dependendo do artigo que eu usar para o substantivo, ele vai designar o quê? Um sentido diferente, correto? Olha o exemplo que eu coloquei aqui. O meu rádio novo está na minha rádio favorita. Rádio, o objeto, e a rádio, o meio de comunicação. Substantivos que merecem maior atenção, ou seja, quando utilizar o artigo a ou o, ou seja, eles são masculinos ou femininos. Muitas vezes eu preciso até consultar um dicionário para eu verificar se esse substantivo realmente ele é masculino ou feminino. Trouxe alguns exemplos aqui para vocês. São masculinos o dó, o grama, o champanhe. São femininos a mousse, a cal, a alface, a apendicite. Tem um dó de animais desprezados nas ruas. Eu não posso dizer, hoje estou com uma dó dela. Mesmo que eu estou me referindo a ela, eu não digo uma dó, porque dó é uma palavra no masculino. E no caso, alface está uma delícia. Muitos dizem o alface, errado. Certo, pessoal? E essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Um forte abraço e até os nossos próximos vídeos com diferentes conteúdos. Até mais!